Meus prezados e queridos irmãos, que a graça e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Eu quero aqui te desejar bem-vindo, você que é aluno do nosso curso teológico do IBAD, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, que já tem uma idade de 58 anos, preparando homens e mulheres para a obra do Senhor. Queridos, nós vamos estar estudando mais uma matéria, mais uma disciplina. E essa disciplina, nós vamos estar tratando de um tema que é de suma importância para o seu ministério, para a sua igreja, seja você pastor, seja você evangelista, seja você cooperador, diácono, missionário. Saiba que este curso vem para somar na sua vida ministerial, na sua vida espiritual, meu irmão. Tenho plena certeza e convicção que o nosso Deus vai te usar de uma forma tremenda e sobrenatural. O tema que nós vamos estar tratando aqui é evangelismo, a semente do evangelho semeada pela igreja. Dentro do contexto cristão, do contexto evangélico, todos nós já ouvimos a palavra evangelho, a palavra evangelismo, a palavra evangelização. E dentro deste contexto, essas palavras, elas são entendidas de várias formas. Mas o que significa evangelho para você? O que é evangelho? O que é evangelismo? O que é evangelização? Quais os métodos? Qual a forma de comunicarmos o evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nós vamos ver aqui, dentro deste módulo, o significado, a importância do evangelismo, o significado e a importância do evangelho, o significado e a importância da evangelização, os seus métodos, os seus princípios, o seu sistema, os seus resultados. Então isso vai agregar informações preciosíssimas para a sua vida ministerial. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Mateus capítulo 13, logo no versículo 2, nós vemos uma parábola interessante que Jesus conta, a parábola do semeador. Que o semeador saiu a semear, ele saiu a semear. E a semente caiu à beira do caminho, outra semente caiu entre os pedregais, a outra semente caiu entre os espinhos e a outra semente caiu em terra boa. E dentro desse contexto, desta parábola, desta comparação, eu quero aqui extrair algumas informações que será de suma importância até mesmo para você pregar num culto de evangelismo ou em um culto de missões, não sei. Em um culto, em um ensinamento na igreja, no culto de ensino. Mas dentro deste contexto da parábola, nós temos
nós encontramos o evangelho, nós encontramos evangelismo, a palavra evangelismo, nós encontramos tudo de forma oculta, viu? A palavra evangelização, nós encontramos o alvo da evangelização e nós encontramos o resultado da evangelização. A semente que foi semeada pelo semeador é o evangelho. A preparação da terra, porque antes do semeador semear, ele limpa a terra, ele prepara a terra para semear a semente. Isso fala de evangelismo. O evangelismo é a teoria que nos prepara para evangelizar. E nós temos a evangelização. A evangelização é a prática. Depois que o semeador preparou a terra, ele vai semeando. Isso é a prática do evangelismo. E dentro desta evangelização, ele tem um alvo: jogar a semente na terra. Ele não está preocupado aonde a semente vai cair. Ele está preocupado em semear a semente. E a semente cai em vários lugares. Não vai ser fácil. Não vai ser da noite para o dia que você vai ter resultados. Mas dentro desta parábola, Jesus está mostrando que o seu ministério, ele não teve lá os seus resultados 100%, mas teve resultados. Se o próprio Filho de Deus teve dificuldades na evangelização, imagine a igreja. Não é da noite para o dia que as vidas vão se converter. A gente tem que continuar semeando. Ele saiu a semear. E qual foi o resultado disso? Teve a semente que caiu em boa terra. Ela produziu, ela deu frutos. O evangelho, ele tem um efeito extraordinário, meu irmão. Eu vejo aqui o efeito desta semente. Eu vejo aqui o poder desta semente. Ela tem um poder transformador. Então, dentro desta parábola, dentro desse contexto, nós encontramos o semeador, que eu coloco como o corpo de Cristo. Primeiramente, a pessoa de Cristo. Se formos entrar no contexto mais profundo, Jesus está falando de si mesmo. E também posso aplicar para os dias atuais, que representa a igreja. A igreja tem essa responsabilidade de semear a semente. A semente é o evangelho, meu irmão. A semente é o evangelho. A preparação da terra pelo agricultor é o evangelismo. Quando ele semeia a semente, isso é evangelização. Quando a semente, ele semeia a semente para cair na terra. Esse é o alvo da evangelização. A semente cai em boa terra, o seu resultado. Os resultados podem ser positivos e podem ser negativos. Muitos podem receber, outros podem rejeitar, outros podem zombar, outros podem aceitar pela emoção e assim por diante. Então nós vamos tratar deste assunto aqui, evangelismo, a semente do evangelho semeada pela igreja. Quando você sabe, o nosso módulo, ele é dividido em 4 unidades, e nesta unidade nós vamos estar estudando sobre evangelização. Vou dizer novamente, evangelização, a cooperação entre Deus e o cristão a favor do reino. Olha só, o nosso Deus, ele chama, ele prepara e ele envia. Vou dizer novamente, o nosso Deus cooperando, ele chama, ele prepara e ele envia. Certo? Agora a pergunta é: eu aceitei esse chamado? Eu quero essa preparação? Eu quero ir?
Então você tem que estar disponível, você tem que estar pronto. Agora saiba de uma coisa: o seu querer tem que estar dentro da vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que você fique, é que você vá. Mas para você ir, você tem que dizer: Senhor, eis-me aqui. Dentro do contexto da Bíblia Sagrada, nós temos ali, no capítulo 6 de Isaías, uma chamada de Deus na vida do profeta Isaías. E a Bíblia Sagrada diz que Deus o chama para uma grande obra. Deus o chama para uma grande obra. Dentro do contexto capítulo 6 de Isaías, o profeta messiânico, a Bíblia diz que Isaías está no templo do Senhor e ele tem uma visão extraordinária. O céu descortina sobre a vida de Isaías, ele contempla o Deus Pai Todo-Poderoso assentado sobre um alto e sublime trono, e os seus serafins em volta dele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías contemplou aquela visão, meu irmão, ele disse: ai de mim que vi o Senhor, ai de mim que vou perecendo, porque eu vi o Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. Sou um homem pecador. E aí a Bíblia diz que ele se sentiu um nada, ele se sentiu imundo, e naquele momento o anjo serafim foi até o altar do Senhor, com uma tenaz pegou uma brasa de fogo e passou dos lábios de Isaías. Essa brasa representa a graça de Deus, representa a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Olha, meu irmão, e naquele momento o anjo disse: olha, a sua iniquidade foi removida. E a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte, que naquele momento ouviu-se uma reunião lá no céu, uma conversação lá no céu, uma voz lá no céu, e disse: quem irá por nós? Quem irá por nós? A quem enviarei? Quem irá por nós? Nessa reunião estava todos os anjos. Nesta reunião estava o Pai, estava o Filho e estava o Espírito Santo. Naquele momento, primeiramente lá no céu, o Filho disse: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus se prontificou a descer nessa terra, meu irmão, e proclamar esta tão grande salvação. Logo, quando ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, a Bíblia diz que desceu sobre ele o Espírito Santo para cumprir Isaías 61, e o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas, para pregar as boas notícias. E diante deste contexto, querido, nós temos também o profeta Isaías aqui na terra. E ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia, meu irmão. Você está pronto? Você está disposto a levar a preciosa semente do Senhor, que é o Evangelho? Então tem que haver uma cooperação entre Deus e a igreja, entre Deus e o cristão. Estamos certos? Vamos prosseguir? Próximo slide. Nós temos aqui a apresentação desta unidade. Nesta unidade apresentaremos o significado e a relevância desse ministério em prol do reino de Deus na terra. Para tanto,
os seguintes assuntos serão apresentados em 5 capítulos diferentes. Essa unidade ela é dividida em 5 capítulos. No primeiro capítulo, nós vamos estudar sobre evangelização, o seu significado e a sua importância. No capítulo 2, nós vamos estudar sobre o desenvolvimento da evangelização no contexto histórico da igreja, que vamos encontrar lições preciosas no contexto da história da igreja para os dias atuais, seja eles positivos ou negativos, né? Servem de lições para nós. Os positivos para a gente fazer o que é certo e os negativos para a gente continuar fazendo o que é certo e não fazer o que é errado. Já no capítulo 3, nós vamos estudar sobre a obra missionária e a prática da evangelização no contexto histórico da igreja, querido. Já no capítulo 4, nós vamos estudar sobre a evangelização no contemporaneidade, ou seja, a evangelização na contemporaneidade. É uma palavra difícil de falar, mas é essa aí que está no nosso módulo. E no capítulo 5 nós vamos estudar sobre Atos dos Apóstolos como ideal de igreja evangelizadora. Ok? Estamos certos? Então o nosso primeiro capítulo que estaremos estudando será evangelização. Nós vamos falar do seu significado e da sua importância. Ok? Na introdução do nosso livro, logo na página de número 13, nós vamos encontrar aí a introdução do nosso módulo de evangelismo. Queridos, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nos 66 livros, tem como tema central, olha só, preste atenção, tem como tema central a queda do homem e a provisão de Deus para resgatá-lo. A Bíblia, já no primeiro livro, o livro do Gênesis, nós encontramos ali a criação do homem, certo? Nós temos o mandamento de Deus para o homem, que se ele desobedecesse, ele iria morrer, certo? Ele ia herdar o pecado, ele ia herdar a morte. E dentro deste contexto nós vemos no capítulo 3 de Gênesis a tentação do homem. Dentro do capítulo 3 nós temos a queda do homem e ao mesmo tempo nós temos ali o juízo de Deus proferido sobre o homem. O homem agora, por ter pecado, o homem está destinado à destruição total, à condenação eterna, né? A morte eterna, a morte espiritual e a morte física. Então, diante disso, quando o homem pecou, caiu no jardim do Éden, já aconteceu a morte moral, a morte espiritual. O homem perdeu a comunhão com Deus. A partir de algum tempo, o homem, ele morreu a morte física. E depois da morte física ainda tem outra morte que é chamada de segunda morte, que é a morte eterna. A morte essa que o apóstolo Paulo diz: e o salário do pecado é a morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, nós temos lá o trono branco. E nós vemos que todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, diante disso, desse contexto, nós temos ali a criação, nós temos o mandamento de Deus, nós temos a tentação do homem, nós temos a queda do homem, nós temos o juízo de Deus proferido sobre a vida do homem e a expulsão do homem do jardim do Éden, e também temos a promessa do Criador de enviar um Salvador para resgatar o homem. Então, a Bíblia de Gênesis
A Apocalipse, ela trata deste assunto. Ela trata da queda do homem, da condição pecaminosa do homem, que o homem está afastado de Deus, que o homem está distanciado de Deus, mas ao mesmo tempo que esse homem está doente, ele precisa de um médico, ele precisa de remédio. E esse remédio é Jesus. Nós temos aqui, dentro do contexto da Bíblia Sagrada, várias promessas. E dentro de Gênesis 3,15 nós temos a primeira promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 3, verso 15 diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, meus prezados e queridos irmãos, resumindo, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse tem como tema central a queda do homem e a provisão de Deus para resgatá-lo. Logo mais que o homem foi expulso do jardim do Éden, os homens continuaram a se desenvolver. Continuou o desenvolvimento do homem sobre a face da terra. A Bíblia nos diz que eles casaram-se, que eles formaram famílias, que eles multiplicaram. Em Gênesis capítulo 6 está escrito, versículo 1: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os homens aqui começaram a se multiplicar, começaram a aumentar de número, mas ao mesmo tempo nós vemos que aqui o homem está cada vez mais se afastando de Deus, se distanciando de Deus. O homem aqui, ele desperta a ira de Deus, ele desperta o juízo de Deus. É onde que Deus, dentro deste contexto do capítulo 6, vendo a corrupção do gênero humano, a corrupção geral do ser humano, Deus agora, ele resolve mandar um grande juízo, que é o dilúvio. Mas dentro desse dilúvio, Deus separa uma família, que é a família de Noé, aonde Deus deu continuidade na humanidade. Vejo aqui a misericórdia de Deus e a bondade de Deus. Vejo aqui, dentro do capítulo 6 de Gênesis, que mesmo diante da corrupção do ser humano, Deus está mostrando aqui que aquela arca era uma profecia da provisão de Deus para resgatar o homem. Deus estava dizendo: olha, eu vou dar uma nova oportunidade para o homem. Deus estava dizendo: olha, eu vou resgatar o homem, eu vou salvar o homem, e vou fazer isso através do meu Filho amado Jesus Cristo. A palavra alienado aqui significa que o homem está afastado de Deus, está afastado do seu Criador, e ele caminha a passos largos para a condenação eterna. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele disse o seguinte: que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Em Romanos 6:23 ele diz que o salário do pecado é a morte. É a morte. Mas ainda há esperança. Ainda há esperança para o homem. Diante disso, existe um porém. E esse porém, a palavra de Deus nos apresenta a porta de escape, a porta de saída. E esta porta se chama Jesus. Ele mesmo disse em suas palavras: eu sou a porta, e aquele que entrar por esta porta, entrar-se-á e salvar-se-á. Jesus é a nossa única porta de escape. Através do seu sacrifício, através da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário, nós temos aí uma porta que foi aberta
para que o homem viesse passar. Dentro desse contexto aí da queda do homem, do desenvolvimento da humanidade, antes da fundação do mundo, antes que Deus criasse o homem, antes que Deus criasse todas as coisas, lá na eternidade, lá no tempo de Deus, ele elaborou um plano, ele elaborou um projeto. E dentro desse plano, desse projeto, que é o plano de salvação, a igreja, ela está incluída. Ela está incluída dentro deste plano de salvação. A igreja tem a missão, ela tem a responsabilidade de levar essa preciosa semente que é o Evangelho, as boas novas, as boas notícias, dar notícia para todos dessa tão grande salvação, desse plano maravilhoso que Deus elaborou na eternidade, fez a promessa e através do seu Filho amado Jesus Cristo, que enviou sobre essa face desta terra, ele executou esse plano na cruz do Calvário e abriu esta porta de salvação. O escritor aos Hebreus diz em suas palavras que ele chama de tão grande salvação. Então, esse plano, nós vemos a presciência de Deus. Deus, ele sabe de todas as coisas e de forma antecipada, Deus preparou todas as coisas. Mas as pessoas precisam saber, as pessoas precisam entender e compreender, ouvir essa tão grande salvação. E de acordo com o plano de salvação, nós percebemos, querido, que todas as pessoas saibam, todas as pessoas saibam desta grande salvação. E isso só é possível através da pregação do Evangelho, que na prática recebe o nome de evangelização. Então essa é a nossa introdução para o nosso módulo e ao mesmo tempo para o capítulo que estaremos estudando a partir desse momento, nesta unidade de número 1 do nosso módulo. No capítulo 1, nós temos aqui o tema do nosso capítulo, que é evangelização, o seu significado e a importância e a sua importância para a nossa vida. Nos evangelhos, a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele ressalta aí, ele reforça a importância da prática do amor em relação ao próximo. E quando nós levamos a palavra de Deus ao semelhante, nós demonstramos assim que nós amamos o Senhor e também amamos o próximo. Quando nós lemos a nossa Bíblia em Marcos capítulo 12 e no versículo de número 30 e versículo 31 está escrito assim, acompanha aí na sua Bíblia ou no seu módulo: amarás o Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Segundo amarás ao teu próximo como a ti
mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Dentro desses versículos, em outras partes das Sagradas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, nós encontramos o amor vertical, que é o relacionamento do cristão com Deus, e nós encontramos o amor horizontal. Vertical é assim, horizontal é assim. Então, o amor horizontal é o relacionamento entre eu e o meu próximo. E nós temos o amor interior, que é o fruto do Espírito Santo. Se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, nós vamos obedecer a sua ordem. Nós vamos obedecer a sua palavra. E a sua palavra é: ide, ide, ide e ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E se nós amamos o nosso próximo, nós levamos esse evangelho até ele. Não podemos de maneira alguma sermos egoístas. Nós fomos alcançados por esse evangelho. Nós fomos encontrados por este amor, que é o amor de Deus. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, querido. E dentro desta palavra, o amor ao próximo, ele é demonstrado a partir do momento em que o crente, ele leva a palavra de Deus. Neste capítulo, querido, nós vamos apresentar o real significado de evangelização. O que é evangelização? Trataremos aqui do chamado divino para comunicar o evangelho. Quem chama é Deus, quem prepara é Deus, quem envia é Deus. E vamos analisar a relação entre evangelização e evangelismo. Qual é a diferença entre eles? O que é evangelização? O que é evangelismo? Então, nós vamos estar tratando deste assunto em nome do Senhor Jesus. Aí no seu módulo, capítulo 1, que é o capítulo 1 que estamos estudando, ponto 1, nós temos o real significado de evangelização. Isso aqui é um resumo, é um breve comentário antecipado do que é evangelização. Mas ao decorrer deste capítulo, nós vamos estar ainda falando sobre evangelização, mais à frente um pouquinho. Mas antes, nós vamos aqui fazer um breve comentário. O que é evangelização? A evangelização, ela envolve a prática, ela envolve trabalho, ela envolve estratégia, ela envolve planos, planejamento. Você tem que ter o planejamento. E com tudo isso, dentro da prática, do trabalho, da estratégia, do planejamento, você tem que ter uma visão. E qual é a visão? Qual é o objetivo? Alcançar o outro, o semelhante, o próximo, através da comunicação da mensagem divina. Vamos prosseguindo.
ainda está comigo aí no capítulo 1. Aí no capítulo 1, ponto 1.1, nós temos a palavra evangelho. Qual é a etimologia desta palavra? Qual é o conceito? Qual é os efeitos? Qual é o objetivo do evangelho? Desta mensagem que é proclamada. Primeiro, qual é a etimologia? A palavra evangelho, ela tem a sua origem no grego, evangelion, e o seu significado é boas novas, boas notícias. Lembrando você que isso não é o conceito, é só apenas a etimologia da palavra, o significado da palavra no original. E nós temos o conceito geral do evangelho. Observamos que aqui em nosso módulo, na página 18, nós temos aqui muitos comentários acerca do evangelho. Baseado em todos esses comentários de grandes exegetas da palavra de Deus, nós vamos aqui entendermos o conceito geral de evangelho. Nós observamos que em todos os sentidos, em todos os comentários, o significado primordial do evangelho é anúncio ou proclamação de boas novas. Ok? E quais são os efeitos deste evangelho? Quais são os efeitos dessas boas novas? Quais são os efeitos deste evangelho, desta mensagem? O que ela nos traz, o que ela nos proporciona? Ela nos traz alegria, não aquela alegria passageira, aquela alegria da carne, mas é a alegria do Espírito Santo. É uma alegria permanente, não é uma alegria passageira. Você está na luta, está na prova, mas está alegre. E também temos, ela nos traz a paz. Não é aquela paz do grego, porque a paz do grego é a ausência de guerra. É aquela paz do hebraico shalom, aquela paz permanente, aquela paz interior que mesmo diante da circunstância, das guerras, esta paz permanece. Essa paz é a paz de Deus. Jesus mesmo disse ao seu discípulo: esta é a minha paz, e a minha paz eu vos dou. Então esta paz o mundo não pode receber, mas vós pode receber. O mundo só tem destruição, no mundo só tem tristeza, só tem angústia, mas aquele que aceita Jesus como Salvador da sua vida, ele recebe a paz de Deus. É por isso que nós saudamos um aos outros com a paz do Senhor Jesus. É por isso que passamos pelo nosso semelhante dizendo a paz do Senhor Jesus, meu irmão. É porque nós temos esta paz. E Jesus nos ensinou isso, que devemos dar a paz. Então, qual os objetivos? Quais são os efeitos desta mensagem? Ela traz segurança e ela traz esperança para a nossa vida. Só Jesus é o Senhor. Só Jesus é o Salvador. Só Jesus é a nossa porta de escape. Só Ele pode nos justificar. Só Ele pode nos regenerar. Só Ele pode nos transformar através do seu sacrifício na cruz. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo.
Os objetivos da mensagem é apresentar Cristo como Senhor e Salvador. Ela tem como objetivo de tornar claro que Jesus é o autor e consumador da salvação. Então, o que é evangelho? Evangelho é boas novas, boas notícias. No conceito geral, o significado é anúncio ou proclamação das boas novas. E quando essas boas novas chegam até nós, ela nos traz alegria, nos traz paz, nos traz segurança e nos traz esperança de vida. Porque nesta mensagem, o objetivo é apresentar a pessoa de Cristo como o único, suficiente Salvador da nossa vida. Deus abençoe. Vamos para o próximo slide. Nós temos aqui, no capítulo 1.1.2, a evangelização. O que é evangelização? A palavra evangelização, ela denota a ação. E essa ação, ela tem que ser uma ação estratégica ou espontânea, para que essa mensagem ela chegue aos ouvidos de todos, para que todos entendam, para que todos saibam desta tão grande salvação, para que essas pessoas também venham ser salvas pelo poder do Evangelho, que tem poder para a salvação, que tem poder para justificar, que tem poder para regenerar, que tem poder para perdoar, para apresentar a nossa única esperança. E como nós aprendemos que evangelho significa boas novas, boas notícias, a evangelização ela é ação, ela é estratégia para que essa mensagem chegue aos ouvidos de todos. Ok? Evangelizar de acordo com as palavras de Cristo significa doar-se integralmente pelo outro. Evangelizar de acordo com as palavras de Cristo significa dar o melhor de si pelo próximo. Evangelizar de acordo com as palavras de Cristo significa amar sem reservas. Evangelizar de acordo com as palavras de Cristo significa alegrar-se em praticar o bem para com o próximo. Evangelizar de acordo com as palavras de Cristo, meu irmão, é devotar tempo para levar segurança, paz e felicidade ao semelhante. Então, fique com essas palavras de Jesus. Siga o exemplo de Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso exemplo. Jesus foi um evangelizador extraordinário. Extraordinário. E quando nós estudamos a vida evangelizadora de Cristo através dos evangelhos, dos evangelistas Mateus, Marcos, João, Lucas, nós encontramos ali informações preciosas que pode servir de lição para a nossa vida. Dando continuidade ao nosso módulo, nós temos no capítulo 1.2 aí a seguinte frase: atendendo ao chamado para comunicar o Evangelho de Cristo. Atendendo ao chamado para comunicar o Evangelho de Cristo. Você está atendendo o chamado? O chamado do Mestre, o chamado de Cristo
para comunicar o seu evangelho, para levar as boas novas? A pergunta é: você tem amado Deus acima de todas as coisas? Você tem amado o seu próximo? Você tem comunicado o evangelho, tem pregado o evangelho do Senhor Jesus Cristo? Por que nós devemos evangelizar? Por quê? Para tudo tem um porquê. E qual é o motivo disso? Porque o Senhor Jesus nos ordenou. Jesus, ele deu o mandamento: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando nós devemos evangelizar? Agora. É hoje. Temos a missão, a responsabilidade, estamos vivendo nos últimos dias da igreja sobre a face da terra. João, em sua primeira epístola, ele disse: filhinhos, já é a última hora. Já é a última hora. Paulo, ele disse em suas palavras aos Coríntios que nós estamos no ano aceitável do Senhor. E o tempo de evangelizar é agora. É agora. Agora a pergunta é: onde devemos evangelizar? No trabalho? Na escola? Na minha casa? Na minha rua? No meu bairro? Na minha cidade? Nos hospitais? Nos presídios? A resposta correta seria: em todos os lugares. Em todos os lugares aonde você encontrar uma alma, uma vida, fale para ele. Dê a boa notícia para ele. Anuncie as boas novas para ele. Faça como Jesus, que não perdeu o templo quando se encontrou com a mulher samaritana à beira do poço. Lembre-se de Jesus quando Nicodemos foi tê-lo com ele de noite. Onde eu devo evangelizar? Eu devo evangelizar em todos os lugares. Eu devo evangelizar no presídio, eu devo evangelizar na escola, eu devo evangelizar no trabalho, na minha rua, devo evangelizar nos ônibus, devo evangelizar no meu bairro, devo evangelizar nos presídios, nos hospitais, em todos os lugares, sem exceção. Fale de Cristo. Como nós devemos evangelizar? Uma certa feita, um homem ensinando, ele disse o seguinte, que para os seus alunos: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E se necessário for, fale alguma coisa. Através de uma vida correta, através do seu testemunho, porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. E nós temos que influenciar as pessoas que estão à nossa volta, que nós somos a luz do mundo e a nossa luz tem que resplandecer diante dos homens, para que eles vejam as nossas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Jesus, ele mesmo disse que um candeeiro não foi feito para estar debaixo da cama, não foi feito para estar debaixo de um balde ou de uma bacia, se escondendo. Mas Jesus disse que o candeeiro ele foi criado com o objetivo para iluminar toda a casa da família, para iluminar todos que estão em casa. Uma cidade, ela não pode de maneira alguma se esconder. Então não se esconda do chamado de Deus.
seja uma testemunha viva do Evangelho. Proclame o Evangelho, fale de Cristo através do seu testemunho, sem palavras alguma. Mas também você pode evangelizar através de folhetos, você pode evangelizar manuseando a Bíblia Sagrada. Essa evangelização, ela pode ser coletiva ou individual, ou pessoal. Então tenha muito cuidado, tenha muito cuidado. Leia as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, e faça uso desta palavra. Fale que Jesus é o Senhor, que é Salvador, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus transforma. Nós temos aqui também o resultado. Você vai ver o resultado da evangelização. Você vai ver o crescimento da obra do Senhor. Então, diante desse capítulo 1.1, 1.2, atenda ao chamado de Deus para comunicar o Evangelho. Obedeça a sua palavra e ide por todo o mundo. Não é amanhã e nem depois, é agora. Vá em todos os lugares. Distribua folhetos. Dê bom testemunho. Pregue o Evangelho. E você verá o resultado. Você verá o efeito. Você vai ver o fruto que vai dar o seu trabalho. Lembre-se que você, diante de Deus, é como uma árvore. E você tem que crescer para todos os lados. Você tem que crescer para cima, você tem que crescer para a esquerda, para a direita, você tem que crescer para baixo. Você tem que dar fruto para o reino de Deus. Crescer para os lados é influenciar todos que estão à sua volta. Crescer para cima, comunhão com Deus. Crescer para baixo, você precisa ter firmeza no reino de Deus. Para que as lutas e as dificuldades que se deparar diante de ti não venha te arrancar da presença de Deus. Então, atenda ao chamado do Mestre para comunicar o Evangelho. No capítulo 1.2.1, nós temos o paradoxo. Nós temos aí o paradoxo. Nós temos o paradoxo do Evangelho. Deus usa pessoas imperfeitas. Deus pega pessoas do mundo das drogas, do mundo do crime, do mundo da prostituição, e Ele transforma essas vidas. E Deus usa essas pessoas para levar o Evangelho, para proclamar o Evangelho, para que as outras pessoas sejam alcançados também por esse Evangelho, por essa palavra. Deus levanta ele como grandes pregadores do Evangelho, homens que são usados tremendamente, poderosamente diante de Deus. Meus irmãos, Deus, Ele é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso. Quando eu olho para o ministério de Cristo, Jesus chamou homens imperfeitos, homens cheios de falhas, homens cheios de erros. Mas no capítulo 13 de João, a Bíblia diz que Jesus os amou até o fim, mesmo sabendo que Pedro iria negá-lo, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo, mesmo sabendo que todos iriam abandoná-lo no momento mais difícil. Jesus os amou até o fim. E diante desta chamada de Jesus, Jesus chamou esses homens e disse: vinde a mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homens.
Jesus chamou esses homens, Jesus preparou esses homens e Jesus enviou esses homens. Eles entenderam e compreenderam o ide de Jesus e saíram pelo mundo pregando o Evangelho, falando da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não há desculpas, não há impedimentos para que você pregue o Evangelho. A partir de agora, lembre-se de uma coisa: você é um instrumento de Deus para proclamar o Evangelho. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Ainda dando continuidade em nosso capítulo 1, no capítulo 1.2.2, nós temos aí a grande tarefa de pregar o Evangelho. De quem é essa tarefa? De quem é essa responsabilidade? Essa incumbência? Ela é do pastor? Ela é do evangelista? Ela é do presbítero? Ela é dos obreiros? Ela é do círculo de oração? Eu digo para você, sem dúvida alguma, de que todos nós, sejam obreiros ou não, seja do círculo de oração ou não, seja do grupo de jovem ou não, seja dos adolescentes ou não, todos nós que chamamos igreja, temos a tarefa e a responsabilidade de levar a preciosa semente que é o Evangelho. E a igreja precisa entender que nessa grande tarefa, na pregação do Evangelho, nós não podemos de maneira alguma fazermos seleções, acepções de pessoas, porque o Evangelho não é só para um grupo de pessoas, o Evangelho não é só para a época dos apóstolos, o Evangelho não é só para o nosso país, só para a nossa cidade, só para a nossa família ou só para nós mesmos. O Evangelho é para todos, o Evangelho é para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. O próprio Jesus, em suas palavras, diz: vinde a mim, todos, todos, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em João capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Evangelho é para todos, meu irmão. Dentro desta grande tarefa, a igreja precisa entender que o homem, ele precisa crer para invocar o Senhor. E como ele vai crer? Como que ele vai saber dessas boas novas, dessas boas notícias? Como que ele vai crer? Como crerão se não há quem pregue, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele disse que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Automaticamente, quando o indivíduo ou como o homem, ele ouve a palavra de Deus, e esta palavra penetra em seu coração, desce para o seu coração, e ele passa a ter conhecimento da pessoa de Jesus como nosso único
suficiente Salvador, ali é gerado a fé em seu coração. E ele passa a entender que só Jesus, ele é Senhor e Salvador. No capítulo 10, no versículo 9 de Romanos está escrito assim: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas olha no versículo 14 o que diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Você tem a responsabilidade, meu irmão. Você tem a incumbência. A igreja, ela tem essa grande tarefa. Jesus, em suas palavras, disse que a seara é grande, mas pouco são os ceifeiros, são os trabalhadores. Deus está à procura de trabalhadores para a sua obra. Deus está à procura de homens e mulheres que estão prontos, que estão dispostos a proclamar a sua palavra. Então a igreja, ela tem essa responsabilidade, ela tem essa incumbência de estar levando o evangelho. E como crerão se não há quem pregue? O homem precisa crer, o homem precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O homem precisa abraçar essa salvação, adentrar por esta porta de escape. Mas como que ele vai fazer isso se não há quem pregue? Nós temos aí a importância da pregação. A importância da pregação. Através dela, os ouvintes conhecerão que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador e a porta de escape, a única esperança. Aleluia! A igreja precisa entender que nesta grande tarefa existe a importância da pregação. E muitas das vezes, a igreja está negligenciando essa incumbência, essa responsabilidade. Aí nós temos também no seu módulo a responsabilidade em enviar, a responsabilidade de Deus. É Ele que chama, é Ele que prepara e é Ele que envia. Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que na igreja de Antioquia havia doutores, havia ali um grupo de pessoas que serviam a Deus. E dentro deste contexto, a Bíblia diz que a igreja estava orando e o Espírito Santo ordenou: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Para a obra que os tenho chamado. E a igreja, ouvindo a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a Bíblia diz que a igreja orou e jejuou novamente com os apóstolos. E diz as Sagradas Escrituras que a igreja os despediu. E logo abaixo a Bíblia diz que eles foram enviados pelo Espírito Santo. Eles foram enviados por Deus. Então é Deus que chama, é Deus que prepara e é Deus que envia.
e a igreja só confirma a chamada de Deus. Então, nós temos ali, no capítulo 13, é verdade, sobre o primeiro missionário, está falando de missão, mas eu estou tomando aqui como exemplo que é Deus que chama, é Deus que prepara e é Deus que envia os seus servos. Então, Deus ele tem a responsabilidade disso. Ok? Vamos prosseguir. Nós temos aí a evangelização e o evangelismo, conceitos distintos de uma mesma obra. No capítulo 1.3, estudamos sobre o que é evangelho e o significado de evangelização. Estudaremos agora a respeito da relação entre evangelização e evangelismo. Antes de nós entrarmos nesse capítulo aqui, é importante que você saiba que evangelização, ela é a teoria, a evangelização, ela é a prática do evangelismo, que é a teoria da evangelização. Então você precisa entender e compreender que o evangelismo, ele agrega todas as informações que precisamos saber de como evangelizar. E quando nós pegamos todas essas informações e colocamos em prática, aí ela se torna evangelização. Então, o evangelismo é a teoria, onde temos as informações, as estratégias de como evangelizarmos, o modo de como evangelizarmos, e evangelização é a prática. Dentro da palavra evangelismo, nós temos a separação ismo. Ismo aí no seu módulo já está definindo, denota modo, ou o modo de. Algo que se torna comum a todos que fazem parte de um determinado grupo ou grupos, desde que seja adotado por todos. Modo ou a modo de é a maneira como será desenvolvido esse sistema. Olha só, esse sistema no grupo. O evangelismo é a maneira como a igreja exercerá a tarefa comum a todos de anunciar o evangelho ao mundo. Então, o evangelismo ele é a teoria, ele agrega as informações, é a metodologia, os princípios pela qual nós devemos colocar em prática na evangelização. O evangelismo tem o seu sistema. Esse sistema é a maneira como será desenvolvido. O evangelismo tem os seus princípios, que são as normas e regras baseadas na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a nossa bússola, é o nosso padrão para o evangelismo. E nós temos aí a metodologia. A metodologia do evangelismo envolve as estratégias, as técnicas que serão utilizadas para a propagação do evangelho. Esse método ele vai ser discutido um pouquinho à frente. Então, o evangelismo envolve o sistema, os princípios e os métodos, onde agrega todas as informações necessárias para que nós venhamos utilizá-las para a propagação do evangelho. Nós temos aí no nosso módulo, na página 24, ainda no capítulo 1,
no ponto 3.2, evangelização, a parte prática do evangelismo. Enquanto o evangelismo é a parte teórica e metodológica da pregação do evangelho, a evangelização é considerada a parte prática, onde é usada todas as ferramentas apresentadas para o evangelismo. Então esse capítulo tem a finalidade de falar para nós o que é evangelho, que é boas novas, tem a finalidade de nos mostrar claramente o que é evangelização, que é a prática do evangelismo, e mostrar para nós o que é evangelismo, que é a teoria aonde se aprende como evangelizar. É o modo, é a forma de como temos que evangelizar. É onde está aonde está os princípios, aonde está o sistema e o método pela qual nós devemos utilizar para evangelizar. Então, o que é evangelização na prática? A evangelização na prática é pregar o evangelho. A evangelização na prática é proclamar soluções para os problemas sociais, morais, espirituais, físicos, psicológicos. O que é evangelização? Não só apresentar soluções para os problemas, mas portas de escape. Portas de escape. Aí no seu comentário, na página 24, diz o seguinte: não só ajudar o indivíduo a encontrar o caminho da salvação, mas praticar as boas obras. Então, não só apresentar soluções para os problemas, mas mostrar aí as portas de escape, que nós sabemos que é ensinar o indivíduo que foi salvo, que foi alcançado pelo evangelho, a praticar as boas obras, né? A praticar o evangelho. Então a evangelização na prática também é comunicar, a letra D aí, comunicar. No seu comentário tá assim, ó: a evangelização só existe quando há uma ligação. Olha, uma comunhão de ideias, até certo ponto, como que está sendo evangelizado, né? Como que está sendo evangelizado. Então, existe uma ligação, existe uma comunhão de ideias na forma de comunicar. E já na letra E aí, evangelização na prática significa falar de Cristo aos perdidos. Falar de Cristo aos perdidos, né? Então, o que é evangelização na prática? Primeiro, pregar o evangelho. Segundo, proclamar soluções para os problemas. Terceiro, não só apresentar soluções, mas portas de escape. Quarto, comunicar. E quinto, que é a letra E, falar de Cristo aos perdidos. Então, isso é evangelização, meu irmão. Tá claro aí, tá objetivo, né? O nosso módulo tá muito bom, de fácil compreensão. Então leia com muita atenção, acompanhe esse nossa aula aí no seu módulo, né? Acompanhe. Então, nesse primeiro